Fala galera do Bunnies, se liga só, temos oficialmente uma nova dinastia na NFL. Dinastia tem que ter pelo menos 3 títulos e é isso que o Kansas City Chiefs tem. 3 títulos nos últimos 5 anos, temos oficialmente uma nova dinastia na NFL. Eu não imaginava que isso iria acontecer tão rápido pós-era Tom Brady em New England. Mas a gente tem agora a era Patrick Mahomes em Kansas City. E esse time realmente é surreal, na minha opinião, uma das vitórias mais incríveis desta franquia, por tudo que representou essa temporada. Eu vou falar pra vocês aqui um pouco nesse vídeo, vou dar uma passada em tudo pra vocês, que tem muita coisa desse Super Bowl. Fica comigo aqui, nesse lugar tão lindo. Sim, estou em São Paulo. Bom, galera, no mundo dos esportes não existe merecimento. Você tem que ir lá e conquistar. Simples assim e assim que funciona, galera. E por isso eu considero muito importante, muito especial essa vitória deste Super Bowl do Kansas City Chiefs, dessa temporada em especial. Por temporada marcada, na minha opinião, pela maturidade, pela resiliência e pela perseverança desse time. É a vitória de um time que não foi o melhor time da temporada. Essa é que é a grande verdade. A gente já viu outros Kansas City Chiefs muito melhores, mais dominantes do início ao fim da temporada e muito mais favoritos durante uma grande decisão como o Super Bowl. Mas a gente está falando de um time que é hoje uma dinastia. E normalmente, galera, as dinastias, o ponto central disso é a cultura que existe dentro da franquia. Uma cultura bem estabelecida de futebol americano e de um time vitorioso, que sabe achar o caminho da vitória. Exatamente o que aconteceu durante essa temporada. O Kansas City Chiefs teve seus altos e baixos. Se a gente for lembrar, no início da temporada, Travis Kelce estava machucado, Chris Jones, o seu melhor jogador da defesa, estava sem seu contrato ainda atualizado. Enfim, o Kansas City Chiefs não jogou incrivelmente bem essa temporada. Patrick Mahomes ficou longe das suas melhores estatísticas ao longo do ano. Muitos jogadores do Chiefs agora, depois do Super Bowl, falaram que o jogo que mudou a chavinha foi justamente a derrota contra o Raiders, seu rival de divisão, no Natal. Aí realmente eles tomaram vergonha na cara e tentaram melhorar o nível de produção do Chiefs. E a verdade é que o Chiefs jogou bem o mês de janeiro inteiro e jogou agora, fevereiro, o Super Bowl. Na hora que precisava, o Chiefs jogou bem. Isso é uma das coisas difíceis de você justamente jogar contra times com bons quarterbacks, como o Tom Brady, como o Patrick Mahomes, né? Quantas vezes a gente já não viu o Tom Brady ganhar ali de virada no finalzinho de times que eram melhores? Quantas vezes a gente não viu o Chiefs fazer isso ao longo dessa temporada, principalmente agora nos playoffs, ganhando do Dolphins, ganhando do Bills, ganhando do Ravens e ganhando agora na grande decisão do 49ers. Claramente times que tinham um elenco melhor e até em boa parte da temporada jogaram o futebol americano melhor que o Chiefs. Mas de novo, quando você tem uma cultura muito bem estabelecida, quando você tem jogadores que sabem o que fazer e aparecer na hora que mais precisa, galera, realmente faz toda a diferença. E tem um ponto importante, galera, para você jogar contra times que tem um quarterback desse calibre de Patrick Mahomes e com uma defesa tão boa como essa do Chiefs, você tem que jogar o seu melhor futebol americano o tempo todo. Você não pode se dar o luxo de cometer erros, porque se já é difícil jogar com esses caras e vencer jogando perfeito, imagina você cometendo erros. Eu acho que o 49ers cometeu alguns errinhos aqui e eu vou listar para vocês o que eu acho. Bom, o primeiro deles, galera, é bem verdade que do outro lado do Chiefs, óbvio que iam ter ajustes da defesa em relação ao ataque. Ok, sabemos disso. Mas a essência do 49ers é correr com a bola. Brock Purdy, ele é um bom quarterback jogando nesse modelo, nesse sistema. Ele consegue criar ali um pouquinho e tudo mais. Ao longo da temporada ele conseguiu mostrar um pouquinho disso. Mas o jogo do 49ers é correndo com a bola. Ataque dinâmico correndo com a bola. Todos os seus jogadores, todo mundo correndo com a bola. E o 49ers fez muito bem isso durante o primeiro e segundo quarto. Chegou no terceiro quarto, o time parou de correr como estava correndo. Christian McCaffrey era para sair de maca dessa partida. Christian McCaffrey era para sair com uma maca, entendeu? Sem conseguir andar, mas era para ele sair com 200 jardas desse jogo, porque realmente o jogo tinha que ser no Christian McCaffrey. Este era o primeiro jogo do 49ers que eles iam enfrentar uma defesa tão boa na temporada. Era o grande desafio. E o grande fator desse jogo era o Christian McCaffrey. Todo mundo sabe disso. Se o Christian McCaffrey corresse bem com a bola, a vida do Brock Purdy ia ficar muito mais fácil, porque ia conseguir achar os espaços necessários para lançar a bola. Não tinha segredo, galera. Não tinha nenhum segredo. Então, o jogo do 49ers dependia muito desse jogo terrestre, que eu acho que em um determinado momento da partida, o 49ers abdicou. E aí, o que isso influencia, galera? Você traz o outro time de volta pro jogo, né? Se você tem uma margem ali de 10 pontos que você tá na frente e você não consegue pontuar, não consegue fazer pontos no jogo, o outro time volta e foi o que aconteceu. Aí tem o segundo ponto, galera, que é o seguinte: um detalhezinho, um errinho besta muda toda a dinâmica do jogo. Poxa vida, meus amigos, no retorno de punch, num estádio fechado, pô, não tem vento, não tem nada. Vocês viram esse lance? A bola bate no pé do jogador do 49ers.
Mas a culpa não é dele, porque ele tá acompanhando o cara do Chiefs. Ele não, o jogador do 49ers, ele tá de costas, ele tá acompanhando o jogador do 49ers. O único cara que tá vendo a bola é o retornador. É o cara que tá lá, é o único cara que olha pra bola, que tá de frente. O jogador do outro jogador do 49ers, ele tava vindo de frente pro seu companheiro. Então, ele tá olhando pra mim, né? Como se o cara tivesse vindo de lá, olhando pra mim. Então, assim, eu preciso me posicionar. Se eu sou o recebedor, eu que tenho que me posicionar pra receber a bola, né? O cara não foi até a bola, ou seja, o chute acabou sendo um pouco mais curto. O cara que tá de costas não tá vendo a bola bate no pé dele, mas a culpa foi do recebedor. Ele deveria ter ido até a bola, pedido o fair catch. Nada disso teria acontecido. Bom, era um retorno de punch, o 49ers teria a posse de bola, poderia fazer uma campanha para pontuar e aumentar o placar. Não, através desse erro, a bola ficou na boca da endzone ali pro Patrick Mahomes, touchdown do Chiefs, aí o time voltou pro jogo por um erro completamente estúpido. Bom, galera, e por último, não menos importante, a gente teve mudanças na regra da prorrogação, que justamente aconteceram o teste da NFL neste Super Bowl. Quem lembra do Super Bowl de Patriots contra Falcons, que o jogo foi pra prorrogação? Vocês lembram como é que foi? O time que fizesse o primeiro touchdown ganhava a partida. Algumas temporadas depois, a gente teve aquele jogo de playoff sensacional, uma das melhores partidas da história da NFL, que foi Chiefs contra Bills, que o jogo foi um tiroteio de pontos durante o tempo regulamentar, mas quando foi para a prorrogação, o Chiefs começou com a bola, fez o touchdown e acabou o jogo. Por causa disso, a NFL resolveu mudar a regra dos playoffs de prorrogação. Ou seja, os dois times obrigatoriamente vão ter uma chance de ter a posse de bola, né, nos jogos de pós-temporada. E justamente foi o que aconteceu agora nesse Super Bowl. Por que eu tô falando isso, galera? Porque, na minha opinião, o 49ers errou na estratégia. Se você tá jogando contra um Patrick Mahomes, não é interessante você deixar ele fechar a partida. É muito melhor você conseguir pressionar ele no início, tentar fazer com que sua defesa pare o cara, e aí sim você fecha a partida. É o que, na minha opinião, o 49ers deveria ter feito. Foi o que eles não fizeram. Kyle Shanahan disse que, começando com a posse de bola, a chance era tentar pontuar, e isso ia colocar uma pressão no Chiefs. Só que eu não sei se o Kyle Shanahan, ele se lembra que ele tá jogando contra um time que passou por todas as adversidades nessa temporada, e é um time que dos 2 Super Bowls que tinha ido previamente, virou o jogo no Super Bowl. Você tá jogando contra Patrick Mahomes, Kyle Shanahan. Você não dá a bola pro Patrick Mahomes fechar a partida, né? E na minha opinião foi um erro grosseiro, né? Por que eu tô falando isso, galera? Porque quando você começa com a posse de bola, nesse caso, neste modelo de prorrogação, se você começa com a posse de bola, você tem que seguir o plano normal de jogo. Você tem que ir lá, primeira descida, segunda descida, você vai tentando ali e tudo mais. Só que se você chega na quarta descida e você tá numa situação que você tá longe do field goal, você vai ser obrigado a devolver a posse de bola. Você não vai arriscar, porque se você arrisca, é igual no jogo. Você perde a posse de bola e o outro time vai começar exatamente de onde você tá. E aí você daria a posse de bola pro Chiefs já ali, só precisando fazer um field goal para ganhar o jogo? Não. Você vai ter que devolver a posse de bola. Ou se você tá numa situação que você não precisa devolver, mas pode chutar um field goal, você vai ter que chutar o field goal. Então assim, você tem que seguir o plano meio que normal do jogo, começando com a posse de bola. Agora, se você recebe a bola depois, neste novo modelo de prorrogação, receber a bola depois eu acho que é mais vantajoso. Primeiro, você consegue controlar o relógio, porque o relógio tão pouco importa. Se o Chiefs tivesse ficado com o relógio zerado no final do jogo, mas ainda com a posse de bola, uma terceira para 2 jardas, mas o cronômetro zero, iria iniciar uma nova prorrogação com o Chiefs, numa terceira para 2 jardas. Então assim, o tempo do jogo não seria um problema neste modelo de prorrogação. Ele só acaba quando o time perde a posse de bola. Então, nesse caso, o Chiefs estava com a posse de bola, você consegue controlar o tempo. Então, beleza, isso é um ponto importante. Segunda coisa importante, você vendo o que o outro time fez, você sabe o que você precisa fazer depois. No caso, o 49ers fez um field goal, você sabe que um field goal empata o jogo e um touchdown dá a vitória, simples assim. Ou se o outro time chuta a bola, não consegue nem sequer fazer um field goal, você sabe que um field goal seu agora ganha a partida. Então muda completamente a dinâmica, galera. E o mais importante, quando você está perdendo um jogo, os times eles colocam uma jogada a mais, que é arriscar a quarta descida. Quando você está perdendo, você arrisca as quartas descidas. Logo, você coloca uma situação a mais na sua campanha de ataque. Você vai ter a primeira, segunda, terceira e a quarta tentativa para conseguir ganhar as jardas necessárias. Ou seja, o seu ataque tem mais chances sim de conseguir ganhar as jardas necessárias. Você vai ter que arriscar, mas você coloca uma situação a mais. Então assim, você trabalha com mais opções. É diferente quando você monta um esquema de jogo para, de repente,
tentar 10 jardas em 3 tentativas e tentar 10 jardas em 4 tentativas. Você coloca uma situação a mais. Então eu acho que no final das contas, galera, e ainda mais jogando contra um Patrick Mahomes e um time tão cirúrgico, né, como é o Chiefs, eu acho que a tomada de decisão mais inteligente pro 49ers, uma vez que o time ganhou na moeda na prorrogação, era ter começado vendo o Chiefs fazer alguma coisa e não o contrário. Bom, galera, é isso aí, uma primeira passada para vocês das minhas opiniões aqui desse Super Bowl. Foi um jogaço, foi um dos melhores jogos do Super Bowl, com certeza. Não necessariamente jogos que vão para prorrogação são bons, mas eu acho que esse jogo realmente foi bem interessante. Para quem gosta da estratégia, das defesas, foi muito legal. O início do jogo até parecia ser meio parecido com aquele Super Bowl do Patriots contra o Rams, que foi um jogo de defesa e tudo mais, mas depois o jogo começou a se abrir um pouco mais, os times começaram a pontuar, os kickers jogaram de certa forma muito bem. Harrison Butker bateu o recorde de field goal no Super Bowl, 57 jardas, foi um jogo muito legal, muito intenso, e arrisco dizer, Patrick Mahomes, ele ganhou o MVP dessa partida por causa do quarto e da prorrogação, porque até então, na minha opinião, tinham outros caras ali que estavam jogando demais e também mereciam o prêmio de MVP. Mas a verdade é que temos uma dinastia. Kansas City Chiefs é um time a ser seguido o seu modelo de gestão por todas as outras franquias da NFL hoje, porque tem uma estrutura muito bem consolidada e que faz toda a diferença, na minha opinião, galera. E por último, galera, um recado para os outros times, né? Quando você joga contra um Patrick Mahomes, que é um baita quarterback, quando você joga com uma franquia que tem essa mentalidade vitoriosa, um time que é inadmissível pensar numa derrota, vai encontrar o caminho da vitória. Quando você tem uma vantagem, meus amigos, você tem que aproveitar e, no linguajar aqui meio chulo, mas você tem que matar teu adversário. Você tem que afundar esse cara, você não pode deixar esse cara voltar pro jogo. Quando adversários desse nível, desse gabarito, com esse tipo de jogadores, eles voltam pra partida, meus amigos, o negócio fica complicado. 49ers teve 10 pontos de diferença para poder trabalhar em cima e cuidar desses 10 pontos ali para poder ter uma margem. Não soube aproveitar. Patrick Mahomes virou. Patrick Mahomes apareceu na hora que mais precisava. Ganhou o jogo. Travis Kelce jogou muito mal o início da partida. Jogou muito bem o final da partida. Você não pode deixar esses caras jogarem, galera. Se você dá a vida para esses caras desse calibre, o negócio fica complicado. Então parabéns pro Kansas City Chiefs. Mais uma vez campeão, temos uma dinastia na NFL e agora, meus amigos, é boa as outras franquias começarem a se mexer, porque senão, aí sim o Patrick Mahomes vai ficar aí sim o Patrick Mahomes vai grudar no Tom Brady, mas também pra mim esse debate nem existe, porque no final das contas o Brady ganhou do Mahominho, enfim, então pra mim não tem nem debate, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, quero saber a opinião de vocês, quero saber qual é a expectativa de vocês já pra próxima temporada. Bonizão, na zona mais quente do futebol americano, vocês sabem disso, estão cansados de ouvir, nós fui. Fiquem com essa paisagem linda aqui atrás de mim. Tá bonito aqui.